Olá, agitados e agitadas. Hoje nós temos um episódio especial do AgitaCast, porque é assim, aqui a gente gosta de contar boas histórias. E eu já conversei com a nossa convidada fora do ar, e eu já sei que a história dela é muito inspiradora. Mas talvez você vai ver aqui o tema do programa e vai dizer, isso aqui não é algo para eu assistir. É aí que tu se engana, meu amigo. E eu vou fazer a pergunta polêmica no decorrer do programa, que todo mundo quer fazer para alguém que trabalha nessa área. E ela já disse que vai me dar nos dedos aqui. Mas por quê? Porque eu quero provocar você a pensar um pouco fora da caixa. Talvez o que você aprendeu ou o que você viu pela internet não é o que realmente acontece. Por que a gente conversando aqui fora do ar esses dias, né? Eu já estou adiantando o programa, foi tocando meu coração em alguns assuntos, porque até eu desconheço a área e crio pré-conceitos, né, de um assunto que a gente não entende. Então esse programa é muito especial, vale a pena assistir e eu convido você a ficar com a gente até o final. Olha, a história da Mari, que é a nossa convidada de hoje, é uma história inspiradora, porque quando ela falou, e ela vai falar em alemão aqui ao vivo, né, ela falou um pouquinho de como ela foi, que ela migrou dessa área, que ela é uma profissional de educação. Mas vamos lá, eu vou deixar ela se apresentar para nós. Olá, Mari, um prazer. Boa noite, né? Porque o episódio está sendo, apesar de não ser ao vivo, está sendo apresentado à noite. Então, sim, uma boa noite, é um privilégio imenso ter você aqui com a gente para contar um pouquinho da tua história. Sim, boa noite, Jonatas, boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Então, eu espero que seja uma conversa realmente produtiva, leve, né? E que também acesse, né? Conecte os corações aí dentro de uma proposta de conscientização ambiental. Top. Olha, primeiro eu quero que você se apresente, quem é a Mari, porque eu achei muito... Eu ri quando tu falou, né, da onde que tu é, e do sentido... Tu fez da onde tu saiu e aonde tu chegou, e eu achei engraçado porque é o jeito da expressão que tu contou. Mas da onde que é a Mari? Então, eu sou natural de Massaranduba, né? Nasci, cresci, minha infância foi lá. Bem tradicional, né? De origem alemã. E meus pais sempre trabalharam em empresa. Eu estava muito na minha infância na casa da minha oma, né? Então, sempre muito próximo da natureza, né? E essa vida bem normal interiorana, né? Cresci assim, ia para a escola, voltava da escola, ia almoçar na casa da minha oma e assim eu fui crescendo. O alemão tu aprendeu com os teus pais? Deutsch, ja. E ainda era resiste. Que falava mais em alemão do que português? Sim, tanto que hoje ainda a língua se enrola muitas vezes, né? Sim. Então, às vezes, se eu encontro alguém que fala o alemão, eu já mudo a linguagem. Meu pai, sim, eu vou te dizer que eu tenho uma tristeza enorme, né? Tristeza mal dizer, mas o meu pai, ele sofreu muito preconceito, porque quando ele foi para a escola, ele só falava alemão. Sim. Então, na escola, na época, era só o português, né? E não podia falar em alemão, inclusive, né? Isso, Então, o pai sofreu um preconceitozinho e isso para ele foi uma questão que ele não ensinou a gente. Porque ele não queria que a gente passasse o que ele passou na escola. Claro. Então, eu não sei falar. Sim. Meu pai fala, ele até lê. Sim. Né? A Bíblia, por quê? Porque ele conhece muito de Bíblia, então ele consegue os cultos, quando ele vai visitar pessoas que são tradicionais alemão. Meu pai tem um conhecimento, e eu acredito que isso é algo de Deus também, que ele consegue ler a Bíblia em alemão para as pessoas que não falam, que falam um pouco português. Ele consegue se comunicar muito bem e fazer essa transcrição, digamos assim. Sim. E eu não tive esse privilégio de aprender alemão, porque eu queria ter esse conhecimento. Então, eu consegui ainda permanecer, né? Até os 6 anos eu falava só o alemão. O meu pai também. Né? Então, assim, os meus bisavós que migraram, né? Que vieram da Alemanha, então houve toda essa parte histórica, né? Da Segunda Guerra, depois, onde teve essa perseguição e tudo mais. Então, se perdeu muito da língua nessa época. Mas tu aprendeu na escola, basicamente? Não, na escola não. Só que lá em Massaranduba alemão era... Não tinha preconceito.
Que eu acho que isso é de Entende? região, né? Por exemplo, eu o acho pai que é era lá mais- da região de Ibirama, não é... Mais pequeno não ainda. é tão, digamos assim, acho que não tem tantas pessoas de origem alemã, né? Já tem uma mistura maior. Enfim, E Mas daí, foi bem tranquilo, assim, né? Então, a gente... na verdade, a gente tem... Eu tenho uma educação conservadora. Então, eu tive que romper várias barreiras, isso foi o que eu... quebrar Tu vários era uma pessoa paradigmas. tímida, né? Sim, né? Sim. Mas a paixão pela educação ambiental me move até hoje. Mas né? daí eu te digo, Então, essa não força... foi a tua profissão inicial. Você é Não. profissional da educação. Você trabalhava... Não, eu não sou... Hoje sim, né? Eu sou da educação, sim, né? Certo. Mas a minha formação não é na área da educação. Eu não jurava. sou professora oficial, Cara, né? eu, na minha cabeça, tu é profissional da Isso. educação. Então, a minha caminhada por busca pelo conhecimento, né? Então, eu iniciei aos 14 anos, já bem jovem, no trabalho, né? Meu primeiro emprego foi numa empresa privada. Depois eu fui para o comércio, trabalhei como florista, né? Nossa, Sim, legal. quase 8 anos de florista. E daí sempre mais próximo, né? Das flores, da área natural. E sempre quando vinham as trovoadas, as grandes tempestades, no final da tarde, isso sempre mexia muito comigo, né? E nisso... algo me chamava sempre para eu preciso buscar mais, isso me incomodava que eu não tinha uma graduação. Então, eu fui buscar essa formação de graduação quando a minha filha já era grande. Eu sou mãe, né? Tenho uma filha de 30 anos já. A sua filha é arquiteta ou engenheira? Arquiteta. Caroline, sim. Quer mandar um beijo Sim. pra Caroline? Beijo, Carol e João e Rafa. Ai, que muito bem. Sim. Eu tava olhando aqui, em 2014 tu fez a primeira graduação em gestão ambiental. Isso, na Uniaselv. Isso mesmo, gestão ambiental. Então foi a porta viável que se abriu. Então eu já era mãe. Mas né, daí ali tu já foi trabalhar, porque... Daí eu ingressei Aonde tu no começou setor com essa público. questão Não, daí eu fui para o setor público em 2014, janeiro de 2014. Né? Daí eu também iniciei no setor público, na prefeitura de Massaranduba. Certo. Né? Prestei concurso e tal, entrei. E entrei como auxiliar administrativo na época, né? Então, assim, mas como, assim, os meus secretários sempre viam que, não, a Mari, ela tem o coração verde. O prefeito costumava dizer também, não, Mari, vai com o pessoal da ambiental, porque teu coração é verde, vai lá. Então, eles viam isso em mim, né? Esse meu querer realmente em estar fazendo alguma coisa na área ambiental. Então, eu iniciei na Secretaria de Agricultura em 2014, depois eu passei pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, ali acompanhando os processos de licenciamento, atendendo as pessoas, e aí eu também percebia muito as dificuldades de entendimento das pessoas, né? Então, por isso, eu fui para a gestão ambiental e depois, mais tarde, aquilo ainda não era bom o suficiente, né? Não pra era mim. Ainda o que tu queria. Não era ainda o que eu queria. Buscava. Alguma coisa ainda estava ali. Mari, tu precisa buscar mais conhecimento. E aí eu fui para a Univale fazer após uma especialização em análise ambiental, que também é voltado para a área técnica, né? Em Itajaí. Então ali foi assim, nossa, um templo do conhecimento, assim, um período assim mais uma virada de chave, muito digamos. Importante isso. Ô, Mari, né? mas assim, vamos lá. Pensando aqui financeiramente, né? Porque tu foi numa área ali na questão de gestão ambiental. Se tu tá ali nessa área de recenseamento, dá dinheiro, né? Tipo, é uma área que financeiramente de bons projetos. Então,
Por que tu foi para a área da educação ambiental? Qual é o propósito Então, disso, para Jonatas, essa virada, assim? Por que isso. te despertou esse amor para... Isso. Justamente por isso, né? Eu não era analista. Eu não sou analista no caso de profissão. De formação, sim, mas não de função, né? Então, eu trabalhava ali na parte de recebimento, de análise, enquadramento de atividades, sempre acompanhando a equipe, né? Então, sempre também desenvolvendo já alguns projetos na área de educação ambiental. Esse era o meu objetivo desde o início. A tua paixão já nasceu em ti. Isso, né? Então, tem várias histórias aí de bastidores, né? Então, uma delas é sobre a pesquisa da árvore em Massaranduba, ainda quando eu estava lá em Massaranduba, na prefeitura. Quando eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente, e as pessoas vinham e pediam uma muda de Massaranduba. Vocês não têm? A Secretaria de Meio Ambiente tem que ter muda de árvore, né? Pela lógica das pessoas. Não tens uma muda de árvore? Daí a gente, não, a gente não tem. E aí, num desses dias, eu pedi pro engenheiro florestal, que a gente tinha ali na equipe, e agrônomo, para ver se aquela árvore que a gente tinha na frente da prefeitura, se era realmente uma Massaranduba científica, uma espécie científica, né? E porque todo mundo dizia, não, a gente tem uma Massaranduba ali, né? E aí eles falaram, olha, Mari, eu acho que esse ali, pelo que eu tô vendo, não é espécie científica. E isso aí deu um bafafá. Que polêmica! Quase fui expulso do município. Sério? Porque Sim. daí foi descobrir que a árvore que todo mundo... Não, aí a gente fez uma pesquisa. Daí eles falaram assim, Mari, o dia quando tu for para educação ambiental, né, mesmo, tu faz essa pesquisa. E aí, quando eu fui para trabalhar na Secretaria de Educação, então foi um dos primeiros projetos que eu propus para o secretário de Educação. A gente precisa fazer, eu gostaria muito de desenvolver a pesquisa do resgate da árvore em Massaranduba. Mari, tu tá fora, tu não tá vendo que a árvore tá ali na frente? Aí não é. Né? E aí foi. Daí a gente teve a ajuda de uma engenheira florestal, a Jenny, né? E apoio da Associação de Municípios, né? Da Anvale ali também. Tudo isso sempre com parcerias, né? Certo. E aí a gente pesquisou, foi a campo, fez pesquisa nas escolas. E aí foi legal esse processo porque ele juntou os dois saberes, né? A sabedoria popular e o conhecimento científico, né? Uniu esses dois saberes. Então foi bem bonito, foi bem legal. E realmente a espécie científica ela não existe hoje mais ali na área. Talvez a gente não tem registros oficiais da espécie ainda existente. Porque ela é uma espécie que demora muito tempo para crescer e o fruto dela, e ela é de áreas úmidas, ela só cresce em áreas úmidas. Ou seja, Massaranduba foi ocupada em terras úmidas ali, né? Então cortaram todas essas árvores e a madeira dela era muito boa, né? Então assim, ela demora para crescer, ela tem essa característica de um solo diferente que ela precisa, ela não vai crescer numa montanha, ela não é uma espécie de submontana, né? Então assim, eles adotaram uma outra espécie de árvore que é um camboatá, que é uma espécie nativa também, só que é um camboatá. Por causa da identificação, da semelhança da madeira. E não consegue? Hoje não tem Massaranduba. Existe espécie... existe uma árvore de Massaranduba hoje? Tipo... Lá, sim. Daí a gente teve depois o apoio do inventário florístico florestal aqui de Blumenau, né? Da FURB ali. Então, eles têm um estudo, né? Eles têm esses lugares onde eles têm identificado... onde existem essas espécies. Então a gente foi para Araquari para buscar realmente essa identificação, né? Ai, que legal. Então tudo isso sempre é acompanhado. Foi expulsa da cidade, então, meu Deus. Então o legal disso aí, Jonatas, também o que a gente quer mostrar com isso, enquanto educação ambiental, é que a gente precisa muito do conhecimento científico, né? Para isso tudo acontecer. Então, para a gente não se perder nessa caminhada, por isso a educação ambiental, eu já estou lá na frente agora, né? Ela tem a parte da educação e tem a parte do meio ambiente, né?
Então, a própria política fala isso. Né? Aonde que tu encontrou esse propósito? Porque essa paixão... Volta, né? Porque vamos lá, depois a gente... Sim. Porque assim, eu já brinquei contigo aqui, né? O eco chato. Porque tu já deve ter ouvido isso, Nossa, não é fácil não essa vida mas, de ambientalista. Mas tu acha que não é por uma questão assim... O problema que eu acho, principalmente na nossa região aqui de Santa Catarina, a gente confunde muito... Isso. Que a gente vê na TV, e isso é um assunto muito... Misturou política, digamos, partidária com a questão ambiental. Então a gente tem uma visão errada que já o empreendedor ele acha, o ecochato vai vir aqui, vai querer fazer eu pagar imposto, não vai deixar não vai deixar eu investir, mas é um preconceito que a gente criou muito errado, né? Na sua visão, essa visão que as pessoas têm do ecochato, né? Por que aconteceu isso? Será que é uma falta, um erro na comunicação de alguns ambientalistas? Ou também a nossa visão que está errada? Eu acho que é um conjunto das duas coisas. Isso, né? Um pouco dos dois, exatamente, né? Realmente a gente perde força, às vezes, com alguns movimentos não assertivos, né? E por isso, novamente, a proposta agora é um desafio mudar essa visão, né? Então, hoje a gente tem esse momento delicado, né? Que se tu fala, o gestor às vezes não quer falar ou o empresário não quer falar de área ambiental, ou para não dizer que é desse lado ou daquele lado. Só que assim, quando vem as enchentes, quando vem os eventos extremos climáticos, quando a gente tem escassez de água, quando a gente tem ventos fortes, quando vem essas coisas, não existe lado, não existe... Não tem se é esquerda, direita, pega se é empresário, mundo, se não né? é... Mas... Então, nesse sentido, eu sempre tenho essa... Né? Então, assim, realmente a gente tem, né, pessoas que... Geralmente, os ecochatos realmente são pessoas que não têm o conhecimento científico da coisa. Assim, vão me apedrejar, gente, mas assim, a gente perde força. Então, tu precisa ter propriedade no conhecimento para defender algo, né? E principalmente embasamento legal. Porque daí ele é unânime, é para todos. A lei não serve só para mim, né? Serve para todos. Eu já conheço, porque eu sei que por um tempo tu estava ali na questão da ANVI, né? Do CINV, sim. Do CINV, isso. E a visão que eu tenho, eu, Jonatas, criei do CINV, e quando eu fui visitar, é o seguinte, daí tu vai discordar ou não de mim, que dá para casar desenvolvimento com desenvolvimento sustentável. Isso na verdade, o desenvolvimento sustentável, essa questão ambiental, pode ser um grande aliado até da nossa região. Com certeza, com certeza. Para mim, é o único caminho hoje que a gente tem, né? Para a gente deixar ali para os nossos pequenos que estão crescendo, né? Para as futuras gerações, né? Então, para eles terem um pouco dessa qualidade de vida, essa vida saudável, esse acesso básico aos recursos naturais, né? Então, assim, novamente, se a gente for analisar tudo que está acontecendo hoje, né, de extremos climáticos, né? Então, hoje a gente tem muito mais pessoas do que antigamente, né? Então, há 200 anos atrás, quando houve o boom da industrialização, revolução industrial, então a gente começou, até então, a gente tinha um estilo de vida. Isso a gente pode falar, eu olhando para a minha infância, né? Isso 50 anos atrás, se a gente for 100 anos atrás, na infância dos meus avós, né? Então, assim, era muito diferente o que a gente tinha na mesa. É verdade. Né? Então, eu gosto sempre de trazer esses exemplos nas minhas falas, ou às vezes nas palestras com os pequenos, né? Para eles fazerem essa análise. Então, do que a gente tem hoje de geração de resíduos, exemplo, né? A quantidade, tudo que a gente compra vira resíduo, né? Praticamente, né? E antigamente, porque as pessoas produziam as coisas em casa, cultivavam, não se colocava nada no plástico, e não tinha também, né? Mas assim, era diferente, entende? Eu e a minha esposa, eu vou te dizer que a gente começou a prestar atenção no quanto de lixo a gente estava produzindo. E a gente começou a ficar assustado.
E a gente não era bons recicladores, tá? Aí, e a gente era um negócio meio assim, a gente não prestava muita atenção. Até a gente separava e veio uma pessoa que tá limpando a nossa casa e ela olhou, eu não acredito que vocês dois não separam direito. Que Olha foi uma isso. faca no nosso coração. Sim. É sério, de verdade. E isso aconteceu recentemente, tá? E daí Não acredito também. não. A gente até tinha, sinceramente, a gente fazia, mas não é uma coisa é fazer do jeito certo. Sim. E eu vi esses dias alguma coisa do Sínvio ali, um vídeo que fala o que realmente é reciclado. Sim, sim. Oh, cara, foi uns 5 tapas na cara. Mas é porque a gente às vezes tem uma visão de que não faz a diferença nós reciclarmos, vamos pôr o nosso lixo em casa. A gente acha que não, mas faz, tá? É só tu ir lá no Sínvio e ver o lixão, lá o aterro, que aqui não é lixão, graças a Deus, que tu vai ter a consciência do como vai fazer a diferença tu reciclar o resíduo da tua casa. Isso. E ela ali, né, ela deu uma lição pra gente. Agora nós temos bem separadinho o que é. Legal. E quanto resíduo a menos a gente tá botando no lixo. Isso. Muito, muito. Reduz muito, né? Isso é até custo, né? Porque custa muito o aterro. O aterro é um custo... Exato. A gente tá falando especificamente do lixo, mas é porque é uma coisa muito simples que tu já pode fazer muita diferença no meio ambiente se tu só separar. Perfeito. Tu já vira um cara, nota 10 já, né? Essa mudança de pensamento, ela é muito importante, né? Porque até então, talvez vocês achavam assim, não, mas essa pequena atitude, não vai fazer diferença, a gente nem gera tanto resíduo assim, então isso não... Mas daí, quando a gente vê realmente essa... 70 mil habitantes nós temos aqui, né? Sim, 70 mil habitantes. Na região aqui do consórcio, a gente tem, em média, 300 mil habitantes, né? Então, se a gente for olhar ali, realmente, o aterro sanitário é algo muito pedagógico, a gente vê, né? É algo muito pedagógico. Tanto também a APRE, né? Ali na separação do resíduo. Então, eles têm ali no Parque Girassol essa atividade educativa ambiental que leva as pessoas para estarem vivenciando isso. E nada mais do que o coração realmente sentir, né? Não apenas, né? Os olhos veem, o coração sente, né? Do que às vezes, tu ouve, isso não é bem assim. Mas quando eu vejo a coisa acontecer e vejo o impacto, realmente digo, não, eu preciso fazer algo, né? E foi o que aconteceu comigo também, foi esse despertar na área ambiental, foi em 2008, né? Quando a gente teve na região essas catástrofes, esses desmoronamentos, as inundações, né, grandes aqui em toda a região. Na verdade, foi um dos maiores eventos climáticos de Santa Catarina. Atingiu 60 municípios, né, do estado. Então, dos 295 municípios, 60 foram atingidos nesse evento de 2008. Então, isso foi assim um despertar. Então, muito, né, Blumenau, Ilhota, Jaraguá do Sul. Então, a gente teve perdas, né, de vida, se perderam vidas, né, morreram 135 pessoas, perderam suas vidas, além de todo o dano econômico. Eu vou falar um outra econômico foi muito pouco também. O número de mortes, digamos assim, o impacto de mortes foi pequeno, haja vista o que foi o evento climático, né? Exatamente. Que foi muitos deslizamentos, Sim. foi horrível. Sim. Não, graças a Deus, e a gente lamenta muito, porque uma vida é muita coisa, mas tipo assim, ainda a gente tem que agradecer, porque poderia ter sido muito maior o número de pessoas. Isso, e novamente, a gente sente quando está na nossa casa, quando é a nossa casa, quando é a nossa família, aí a gente sente mais, né? Então, assim, por isso esse processo de conscientização é tão importante. E essa é a luta. Então, essa é a luta para trazer, daí novamente, né, trazer isso numa proposta equilibrada, né, que tenha essa fundamentação, porque hoje a gente tem as nossas diretrizes legais, elas estão todas, a maioria depende do processo de conscientização. Né? Porque os problemas estão aí, as coisas estão acontecendo, né? Os municípios estão se desenvolvendo e de que forma que eles estão se desenvolvendo, né? Levando em conta esse critério
de sustentabilidade ou não. Hoje a gente já avançou bastante. A gente sim já tá levando isso em consideração maior. Então, os próprios processos de licenciamento ambiental já trazem mais para esse cenário desenvolver com sustentabilidade. Então, aqui na região, novamente, a gente tem praticamente todos os municípios. Nós somos exemplo para outras regiões? Nós somos, sim, né? Somos sim, porque a gente, assim, quando eu trabalhava no consórcio, a gente recebia muito, e lá vem até hoje ainda pessoas de outros estados, e para ver como é que a gente faz aqui, né? E uma coisa que eu tenho percebido... Então isso também é cultural. É cultural. A gente tem mudado um pouco essa visão na nossa região. Porque esses tempos eu vi um loteador aqui de Neo, não vou falar nome, por respeito à terra. Sim. E não é o nosso objetivo nem fazer propaganda para ele, mas merecia, tá? Sim. Mas se ele estivesse pagando, a gente fazia. Mas né? Não tá pagando, não. Tô brincando. Mas ele falando, e uma fala que me chamou muita atenção, que essa questão do loteamento dele ser sustentável, passou a ser uma propaganda do negócio dele. Claro, isso é algo muito inteligente. E o marketing verde hoje é super inteligente para os empreendimentos, né? Então, assim, às vezes é um custo a mais, só que é um investimento, né? Investimento para a marca, e é algo que tu consegue um retorno a longo prazo. Então, é algo que se sustenta de fato. Por exemplo, eu tenho um loteamento no bairro Carijós, que eu vi que eles plantaram... Evitando vários problemas futuros, né? Com certeza. Eles plantaram árvores, bem arborizado o loteamento, muito arborizado. Nas calçadas tem um negócio... Sim. Eu olhei lá, a gente passou lá e disse, meu sonho é morar aqui. Então... Porque a gente quer isso, a gente quer estar próximo da natureza e a gente quer ter essa consciência, mas é uma coisa tão simples, árvore na calçada. Sim. Mas que já faz uma diferença tão grande no teu dia a dia, né? Nossa. Quem não gosta de uma sombrinha? Hoje com esse calor todo que a gente vive, né? Vivencia. Então, assim, isso também é cultural, né? Os europeus, eles são muito de deixar limpo, né? E folha é sujeira, flor, né? Então, assim, vamos cortar essa árvore que ela dá muita sujeira. Nossa cultura. Aí chega no verão, aí todo mundo quer uma árvore para uma sombra, né? Mas é uma questão... Então, assim, tem muita coisa que está mudando, só que tem muita coisa que é cultural também, né? Só que qual que é a diferença? Antigamente tinha menos gente, menos pessoas. Hoje em dia a gente está... Dá para ver só pelo crescimento das cidades, né? Dos municípios, né? Então, aqui em Indaial nós temos o João Paulo II, que o que aquele bairro cresceu é o tamanho de um rodeio quase. Tipo, digamos assim, bairro só de Indaial está se tornando, vai se tornar maior que uma cidade. Isso é uma loucura, isso é questão de pouco tempo. E aí a gente tem que cuidar, né, para esse bairro se desenvolver de forma sustentável, né, com áreas verdes, com áreas de drenagem, quando vem essas chuvas volumosas, né, que a gente está tendo com mais frequência, e vamos ter cada vez com mais frequência ainda, isso é o nosso novo normal, né? Então, assim, a gente é obrigado hoje a adotar estratégias, né, nessa questão de planejamento urbano, principalmente, né? Então, as áreas verdes são muito importantes, gestão de resíduos é muito importante, né? Então, construções sustentáveis, né? Então, que tenham a energia, de onde é que vem a minha energia, né? Que eu estou utilizando. Então, hoje, né, uma das energias mais sustentáveis é a solar. Né? Não querendo fazer também, mas é a menos impactante, porque está de graça. Ali no Brasil a gente tem um dos países com maior incidência solar, né? Então, naturalmente, a gente já é favorecido. Diz que o Brasil é um paraíso da energia solar, né? Eu vi uma matéria essa semana, que a gente é um paraíso e a gente não sabe usar ainda o potencial que seria, né? Daí as pessoas dizem, ainda também é um pouco mais caro e tal, mas eu acredito que a gente também já está avançando nisso tudo, a gente está avançando, né? Nessa questão. Eu vejo assim, quando o teu olho literalmente brilha, né? É a tua paixão de vida, virou o teu propósito, é a tua profissão. Sim. É o meu. Eu olhando para ti é o meu. Sim. É a profissão é o meu Insta. Que virou. É o teu Insta. Sim. Eu tô com o teu Insta aqui, velho. É minha.
a tua profissão virou teu propósito de vida, digamos assim, né? Isso. Tu não se sente uma voz sozinha na escuridão falando de educação ambiental? Não mais, né? Assim, tem muita gente agora, então, nesses últimos 5 anos, trabalhando com os 14 municípios, né? Então, a gente tem várias pessoas realmente que abraçaram, né, essa causa, assim, de uma maneira realmente também como propósito de vida. Então, tem muitas pessoas que já pensam diferente, que tomam a frente, né, da coisa, porque senão não anda, mas a gente ainda vive tendo que encarar uma batalha todos os dias, né? Então, assim, às vezes falando para pessoas que tu pensa assim, eu já comprei várias brigas grandes, né? Porque às vezes eu falo com pessoas que tu acha que, mas essa pessoa não vai entender, essa pessoa às vezes entende mais do que aquela que tu acha que deveria estar entendendo, obviamente, e não sabe, não entende ou não quer entender ou, hoje, ou tem medo de entender, sei lá. Da tua área, digamos assim. Porque tu comprou uma briga. Qual é a maior briga assim, que tu tem que comprar no dia a dia? Não precisa nem citar nome, mas... Não. Assim, ó, a dificuldade geral hoje, né? Eu vou falar que eu percebo, assim, enquanto caminhando por essa área, a gente precisa de mais educação ambiental ou educação para sustentabilidade na base. Né? Então, lá da tua casa, tu mostrando para os teus filhos que precisa separar o resíduo, né? Uhum. Lá na creche, né? As professoras já trabalhando projetos sustentáveis, na educação formal, não formal, ou seja, na universidade, nos cursos técnicos, nos cursos de graduação, porque hoje a gente tem pouco isso ainda, né? Então, assim, a gente vê às vezes projetos incríveis acontecendo e a pessoa não sabe se o município dela tem uma política de educação ambiental. A gente não sabe mesmo, tá? A gente não sabe. Por exemplo, aqui em Indaial, tem pessoas que não sabem que em Indaial tem a questão da reciclagem. Tem gente que não sabe e tu fala a pessoa, nossa, sério? Uau! É só experimentar, compartilhar no teu Instagram. Sim. Algo lá da... Como é que é? Da APRE. Sim. Compartilha algo da APRE, tu vai ver que vai ter gente que vai, nossa, é isso mesmo, tem. Então, essa questão dos resíduos é uma responsabilidade compartilhada. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos fala isso, né? Então, muitas vezes a pessoa o cidadão acha que isso é um problema da prefeitura, ou a prefeitura tem que recolher. Sim, a prefeitura ela é responsável por essa gestão, mas o resíduo, enquanto que ele está na minha mão, a responsabilidade é minha de fazer o descarte adequado, né? De fazer esse repensar as minhas atitudes, né? Então, entre os 6 R's ali nessa história toda. Então, repensar o consumo, de consumir de forma mais consciente, né? Comprar produtos aqui da economia local, né? Que gere isso também é sustentabilidade, né? Marcas, né, da região, a agricultura familiar, do pequeno produtor, né? Então, isso tudo, muitas vezes a gente vive comprando coisas na internet que hoje em dia é tão fácil, né? Então, eu sou uma pessoa assim que não gosto de comprar muito, né? Porque assim, para quê? Porque eu sei que depois vai virar resíduo isso tudo. Então, esse repensar das nossas atitudes, as pequenas atitudes diárias que a gente toma. Né? Eu vou fazer uma pausa aqui para os nossos patrocinadores, mas eu vou te largar uma pergunta aqui, que é bem... qual vai se responder depois dos patrocinadores, tu vai pensar. Mas qual é o impacto de uma pilha no aterro? Que eu não descarto do jeito correto. Uhum. Né? E depois eu vou fazer de mais alguns materiais, porque eu já mais ou menos eu sei a resposta, mas eu quero... É pacote para Instagram, entendeu? Para a gente postar para as pessoas entenderem. Eu vou chamar aqui os nossos patrocinadores, mas antes nós vamos brindar a tua presença aqui. Deixa eu ver, eu quero um geladinho. Vamos brindar aqui com o Storm, que é produto local. Inclusive essa latinha é reciclável, é só botar lá no reciclável, né?
Sim, esse aqui é 100% reciclável. Vamos tem fazer um brinde. a Ambrosit. Obrigado ao Storm, que patrocina aqui o AgitaCast. A Ambrosit, né? Esse é de maçã verde. Maçã é bom também. É uma delícia. Gente, o primeiro bloco dos nossos patrocinadores aqui no AgitaCast. E nesse primeiro bloco de patrocinadores aqui do AgitaCast, eu quero falar do nosso grande parceiro, a Iniciativa Contabilidade, um serviço indispensável para o seu negócio prosperar. Com ela você consegue compreender melhor a sua situação financeira, planejar melhorias e tomar decisões estratégicas com segurança. Lembre-se, contabilidade não é só sobre números, é sobre direcionar o futuro do seu empreendimento. E nesse momento, o Minuto do Contador com o Elton, da Iniciativa Contabilidade. Olha só, uma empresa de Hong Kong perdeu o equivalente a 130 milhões de reais em um golpe muito bem elaborado, se utilizando de uma tecnologia chamada Deepfake. Será que havia uma forma de não cair nisso? Vamos falar sobre isso hoje e olha, pode ser aplicado para sua empresa, hein? Meu nome é Elton, sou o seu contador e esse é o Minuto do Contador. Olha só que golpe bem elaborado. Tudo aconteceu quando os gatunos entraram em contato com a empresa através de uma chamada de vídeo, se passando pelo diretor financeiro dessa empresa e pedindo com que fizessem várias transferências para outras empresas também de Hong Kong, que seriam parceiras desta primeira, de forma que as pessoas que lá estavam não desconfiaram. Afinal de contas, foi uma videochamada, né, com seu diretor financeiro. O golpe se resume em clonar a imagem da pessoa que está lá do outro lado e se fazer passar por ela, aparecer com a voz e tudo mais. Tá cada dia pior, hein? De que forma que isso poderia ter sido evitado? Bom, vamos lá, se tivesse lá um sistema de validação em 2 passos, assim como já existem nos bancos, até mesmo bancos brasileiros tem isso. Se você tivesse alguma espécie de token de validação que dura ali por poucos minutos e precisa então ser validado pela outra parte, pela contraparte, tudo isso poderia ter sido feito. Isso pode ser adotado nas pequenas empresas também, pequenas e microempresas, de forma que evite golpes desse tipo. Porque olha, em época de deepfake, inteligência artificial, até o que parece ser verdadeiro pode não ser. Esse foi o Minuto do Contador. Para mais dicas, siga @Grupo Iniciativa lá no Instagram. Valeu! E o Storm Energetic Drink, a bebida que vai revolucionar a sua experiência energética. Com uma fórmula exclusiva e poderosa, a Storms vai além de qualquer coisa que você já experimentou. Prepare-se para uma explosão de sabor, uma dose intensa de energia que vai impulsionar você a novos patamares. Seja para um dia agitado, um treino intenso ou aquela dose de energia, Storm está pronto para te acompanhar. Experimente a diferença e deixe o Storm Energetic Drink agitar o seu dia. E eu quero falar também aqui da Unifique, que é a nossa patrocinadora oficial do AgitaCast, o nosso provedor oficial. Você pode ver que a nossa internet está aqui tinindo, a gente tem muita velocidade, por isso que a gente entrega muita qualidade de áudio e vídeo para você. Por isso eu quero chamar nesse momento o comercial da Unifique, a nossa grande patrocinadora. Que a Unifique é a internet oficial da sua casa e a preferida por mais de 75% da população de Indaial, a gente já sabe. Mas você sabia que a Unifique agora também pode ser a sua nova operadora de celular? É isso mesmo. Com a Unifique você tem os melhores serviços e ofertas para curtir e navegar à vontade de onde quiser. Venha nos visitar em nossa loja, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro, bem próximo à prefeitura, ou se preferir, chame no WhatsApp e assine hoje mesmo. Olha como é que é legal. A gente botou os patrocinadores aqui. Depois tu vai responder da pilha, porque eu quero. Isso aí eu quero. Sim, eu tava olhando aqui, né? Mas na tu latinha. olhou aqui na latinha. Recicle, Isso. economize energia e mantenha a sua cidade limpa. Isso, né? Então, assim, as marcas elas já estão, né? Vamos botar aqui, vamos ver se eu consigo botar aqui. Colocando. Pessoal, aqui, vamos ver se vai pegar. Tem essa. Como é que eu sei se o. Aqui é óbvio que é reciclável, é metal, todo mundo sabe, né? Pegou ali, ó. Tá vendo ali que tem o. Tem o triângulo da sustentabilidade, né? Ali, que simboliza então essa economia circular, né?
e simboliza também que esse material ele é extraído, né, e vai para a cadeia produtiva e é separado certinho e volta novamente para a cadeia para virar um outro produto depois de reciclado, né? Então, por isso o triângulo da sustentabilidade. E aqui a gente pode ver que tem esse triângulo. E do ladozinho também tem um homenzinho colocando no coletor, né? Ah, que legal. Então, assim, isso aqui, para quem tem dúvida, isso aqui é uma dica bem importante. Porque muitas vezes o pessoal não sabe como separar o que é reciclável e o que não é reciclável. Isso é verdade. Isso aqui é uma super dica. Tu vai olhar na embalagem do teu produto, se tem esse símbolozinho aqui, tu pode colocar na embalagem amarela. Isso aqui é obrigatório? Tipo o Storm, ele tá cumprindo uma lei botar isso aqui. Sim. Isso é uma política pública. Isso. A própria política de resíduos sólidos também já prevê isso, né? Mas isso, na verdade, acaba beneficiando o entendimento do que é reciclável e o que não é, né? Porque nem todos os materiais são passíveis de serem reciclados, né? Outros não são viáveis hoje. Então, tem a história do isopor, né? Antigamente, o pessoal não colocava isopor porque achava que não era reciclável, mas ele é um material reciclável. Ele é reciclável? Ele é reciclável. Isopor, não era? Ele é reciclável, sim, porque ele vem do plástico, né? Do petróleo, né? Também. Então, novamente, se tu for olhar, geralmente ele tem esse símbolo aqui também, né? Então, todos os materiais. Mas voltando no isopor. Então, o pessoal dizia, não, mas isopor não é reciclável. Mas ele é viável, ele é passível de ser reciclado. Porém, a viabilidade antigamente não existia econômica, porque tu ia encher um caminhão para levar lá para São Paulo para reciclar. Então, não se pagava o combustível, né? Para levar, era muito caro isso. Então, ninguém ia pagar para reciclar. Hoje, a gente já tem empresas aqui mais próximas que fazem esse processo de hoje já tá valendo reciclagem. a pena. Sim, a APRE faz a separação e destina para reciclagem, para o processo de, novamente, fabricação de outro produto. Essa questão da pilha que eu te falei, por quê? Porque tem comércios, tipo a Cooper. Isso. Eu sempre falo da Cooper aqui, eu deveria ganhar patrocínio da Cooper. Verdade, A Cooper, por exemplo, é uma empresa que ela recolhe as pilhas. Isso. Se tu levar lá, Isso. eles pegam a pilha. Por que é tão importante reciclar a pilha? Então, a pilha, como lâmpadas também e outros materiais, eles têm componentes químicos, né? Que fazem, que poluem, né? Tanto a terra quanto a água, descartados inadequadamente, né? Então, exemplo no aterro sanitário. Uma pilha talvez não vai fazer muita diferença, mas assim, se muitas pilhas estão lá, então existe o percolamento do chorume, né? Então, que é captado, que é tratado ali depois na estação de tratamento. Então, existe todo esse processo, né? No aterro sanitário. Então, se tem muitos materiais contaminantes ali, então, obviamente que esse processo de purificação ali, de tratamento do efluente, será que vai dar conta, né? Entendi. Porque a gente não está falando de um aterro industrial, a gente está falando de um aterro urbano, né? De resíduos urbanos. Então, automaticamente, não é para ter resíduos contaminantes ali, né? Só o resíduo da minha casa. Aí tu vai dizendo, tá, mas Maripilha eu tenho na minha casa. Então, a gente tem uma política, já um programa estadual, inclusive do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, que é o Penso Logo Destino, que é um programa que já viabiliza esse descarte de pilhas, lâmpadas, baterias. Da maneira correta. Aí, indo para a Cooper, né? Ela já tem os coletores ali, né? Por quê? Porque ela vende pilhas, lâmpadas e baterias. Então, isso também a política de resíduos sólidos prevê isso, né? Então, que o fabricante recolha esse material que ele disponibilizou para venda. Então, automaticamente, quem está vendendo é a Cooper. Então, a Cooper tem que colocar coletor e a Cooper novamente entrega para quem ela comprou. E aí ele vai para a empresa de novo, e a empresa vai fazer a marca, né? Vai fazer esse processo de reciclagem. Então, hoje, uma fluorescente eu posso levar na Cooper, por exemplo, que eles são obrigados a recolher. Isso mesmo.
Porque, isso é um... Não só a Cooper. Todos os não é só a comércios que Cooper. vendem. Aonde tu comprou, então. É. O Né? material de construção, Isso. a Cooper. A Cooper é um Isso. exemplo, Isso. mas eles são obrigados a... Pela lei, sim, né? Só que daí a gente está falando de pequenos e grandes municípios. Então, de pequenos e grandes mercados ou comércios, né? Então, também, muito já funciona. Mas em alguns pequenos municípios também ainda não tanto. Porém, um diferencial é o programa estadual, então que viabiliza, que dá acesso a esse descarte adequado, entende? Então, são 2 caminhos. Então, só não faz mais quem não quer, né? Porque a gente tem caminhos de descarte e as pessoas muitas vezes não sabem desses caminhos. Porque eu acho que E aí, será que a educação ambiental é importante? É isso que eu Essa quero é a pergunta dizer. que eu vou fazer para ti. Porque eu olho assim, eu acho que como tem essas situações, às vezes a gente não faz pela falta de conhecimento. Então, tipo assim, por exemplo, a pilha. Acho que as pessoas nem sabem de quanto prejudicial isso pode ser. Sim. Então, causa doenças, isso aí em contato... Câncer, né? Sim, já existem pesquisas, né? Que dizem também em relação a doenças, né? Câncer, autismo, depressão, Por né? causa Então, assim, desse descarte, porque vai para a água, por exemplo. Não é só da pilha, né? Mas, assim, de todo esse processo de acúmulo de contaminantes. Plástico, né? por exemplo. Isso, também, né? Na água. Então, tem coisas que o tratamento, por mais melhor que ele seja, dentro dos parâmetros legais, tem coisas que não saem. Né? Tem uma polêmica, gente. Que não tira. Eu vou falar para vocês. Isso é um efeito acumulativo. Lá em Florianópolis, na Lagoa, agora veio uma pesquisa essa semana que a Lagoa lá, como é que é o nome da Lagoa, meu Deus? É Conceição? Meu Deus, a Lagoa de Florianópolis, o turístico fugiu aqui. Mas enfim, e o prefeito de Florianópolis estava muito bravo porque falaram que lá na Lagoa... Lagoa da Conceição. Lagoa da Conceição. Vamos pesquisar aqui, para isso que a gente tem o celular. Lagoa de Florianópolis. Nós temos o Rio Itajaí-Açu aqui. Mas grande, majestoso. Lagoa da Conceição. Isso que na Lagoa da Conceição tinha presença de resíduos de cocaína na água. Sim. Então, gente, daí o prefeito ficou pistola, né? Lógico, né? Tá falando mal do principal ponto turístico. Mas isso para mim só acendeu. Porque daí eu sabia que nós íamos vir conversar. Muita coisa. Acendeu um negócio assim para mim. Provavelmente o rio do Itajaí-Açu vai ter resíduos assim também. Sim. Porque vai parar ali. Isso é porque não está gente... tratando direito. Daí a gente vai para vários lugares, pontos delicados, né? Tu sabe disso, né? Sei, mas a gente tá aqui para isso. Sim. Não, mas por isso é tão importante a gente ter esse processo de educação para sustentabilidade desde a nossa base ali, sabe? Desde o berço, principalmente nas nossas formações profissionais também, porque não é só a Mari que é da ambiental que vai cuidar. Mari, tu cuida da natureza, né? Não, é bem assim. A professora que está lá dando aula tem que desenvolver um projeto de... Então, assim, não é só a educação e o meio ambiente, né? As bases são ali. Só que todas as profissões precisam ter esse cuidado, essa consciência. Assim, que o tratamento de esgoto, por exemplo, está passando na frente da sua casa e você não ligou, tá indo para a água que tu toma. Isso. Não é que tu toma, é que o teu vizinho toma. Mas o teu vizinho lá em cima, ele não tá fazendo também. E tu tá tomando essa água. Tu tá tomando... metais pesados, tu tá tomando, sei lá, tudo que pode estar ali na água, de alguma forma vai parar no teu corpo, onde vai gerar câncer. Isso parece ser tão pequeno, mas também, é verdade. Né? Câncer, o autismo, outra situação. É grandioso. O plástico, o microplástico na água, eu não sabia de o quanto isso pode te impactar na tua saúde. Então, que daí tem animais que já estão com microplástico no corpo. Se eles estão, nós também estamos. Eles já encontraram nas veias coronarianas já nanoplásticos, partículas de plástico. Nossas.
Nossa, do ser humano. Então nós estamos também tomando plástico, com certeza. Mas então, aí a gente chega, tá, isso é uma coisa bonitinha, ai que fofinho, né, Mari? Então, a educação ambiental sempre tem essa conotação de, plantar árvorezinha no dia Não da é só árvore, isso. separar o resíduo, que legalzinho, que bom. Sim, é muito bonito e realmente precisa, isso é a parte pedagógica, de sensibilização para as pessoas. Porém, nós temos a obrigação de estarmos fazendo isso. Todas as nossas diretrizes legais, a gente chega novamente ali São leis, né? São políticas, né, públicas, né? Então a gente tem a lei das águas, a gente está falando de poluição de águas, onde a gente tem as diretrizes, né, os parâmetros e o quão importante que são os comitês das bacias hidrográficas, né, que trabalhando também junto nesse processo de gestão das águas. E aí tudo isso traz também o processo de educação ambiental, porque como é que tu vai saber que tu precisa tomar cuidados com a água se tu implantar um empreendimento, se eu não vou atrás, se eu não tenho esse conhecimento, né? Então, assim, da mesma forma, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem os nossos planos municipais, né, de gestão de resíduos, então todos os municípios têm, e eles têm que, de tempos em tempos, fazer a revisão desses planos e colocar lá o que de fato já eles avançaram. Então, a Política Nacional ela já prevê essas datas de entrega, né, tanto como a questão de saneamento, né, a questão de políticas vinculadas à área da saúde, né, que está totalmente diretamente vinculado, turismo sustentável, né, parte cultural. Então, isso tudo tá vinculado à educação ambiental. A política de meio ambiente prevê isso, né? Como eu já falei, de resíduos sólidos também. Então, isso tudo, a educação, então, isso tudo está interligado. E é uma coisa que a gente precisa entregar, efetivar. A gente precisa falar disso, né? Porque se a gente não falar, aí vai cair naquela... eu não sabia. E não é assim, né? Mas assim, hoje, tu desenvolveu a tua carreira, né, no serviço público, tu veio, foi pro SIM, fez um trabalho, tu é muito respeitada no assunto, até me arrepiou aqui, ó. Tu é conhecida no estado inteiro, né? Já foi dar palestras em vários lugares. Já foi dar palestra fora do estado também, Mari? Não, fora do estado acho que ainda não. Mas aqui no estado de Santa Catarina tu já foi por tudo, Pensei, né? Agora. Sim, eu participo, né, na verdade, da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Conselho Estadual de Meio Ambiente, né, do CONSEMA, né? E lá, então, a gente está diretamente vinculado ao processo de licenciamento, né? Então, essa parte mais de diretrizes legais já foram realizados também seminários estaduais vinculados a essas para fazer um levantamento de quantos municípios de fato têm a política instituída. Então, Indaial é um município que é precursor, né? Um dos municípios precursores do estado, sim. Parabéns. Parabéns, sim, né? Então, muitos outros municípios se inspiraram também, né? Então, novamente, aqui a região, todos os municípios já têm a política instituída. Tem o programa, né? Então, através de um programa municipal, você consegue inserir todos esses projetos, né? Que estão vinculados tanto na área da educação formal, na escola, né? Ou um projeto também para a sociedade, né? Às vezes, trazer para dentro esse programa da questão das pilhas, ou às vezes um projeto de turismo sustentável, né? Então, vários defesa civil, né? Defesa civil, então a Defesa Civil já tem um programa que é Defesa Civil na escola. Então, eles já têm tudo isso pronto. Então, às vezes o município lá não sabe aplicar o que fazer. Nossa, mas a gente vai desenvolver um programa como? Já tem várias coisas acontecendo. É só, às vezes, se conectar. Daí... E nós temos o programa Vale Reciclar na região, né? Sim.
O que para mim o que marcou, talvez porque me marcou porque eu fiz parte, que é como é que era? Do plantar uma árvore que a cada duas pés plante um pé. Isso. A cada 2 pés plante um pé. Eu achei muito top isso. Sim, e foi algo projeto que me Vale marcou. Plantar. Mas tu fez isso. Em Dayal tinha o arvorômetro aqui na frente, né? Que foi a ideia deste senhor aqui, mas porque foi... vocês tinham uma ideia lá. Depois eu fiquei sabendo que vocês tinham, mas... Para tu ver, né? Ainda como a gente ainda está distante, né? Das informações, tão perto, né? mas tão distante. Então, quando eu fiquei sabendo, vocês estavam. Mas você fez isso, desenvolvesse a tua história, conquistou um respeito na nossa região, mas chegou o fim desse ciclo lá no Sinf. Sim. E agora nós temos uma transição aqui de carreira. Uma migração. E tu tem a logo ali, Emerson? Tu tem a logo ali do Migrar Sustentável? Não, né? Mas aí depois a gente... Porque eu quero botar a logo ali, qualquer coisa se a Nayara tiver, para que quem está em casa entenda. Então, assim, ela fez essa transição dessa carreira, né? Porque tu teve uma questão no setor público, conquistasse um respeito, mas não é parar aqui, né? Tu vê desafios maiores de continuar falando desse assunto que é tão importante para a vida das pessoas, para o nosso futuro, né? Isso. Da onde que surgiu essa ideia? Aonde tu encontrou esse propósito de continuar falando disso? Porque é difícil, às vezes tu é chamado de ecochata, né? Mas tu encontra um propósito nisso e eu acredito que é uma ferramenta de transformação e que te motiva a fazer disso o teu propósito de vida. Como é que vai ser essa transição? Então, como é que vai ser? Então, eu estou vivenciando ela, né? Então, a tartaruga, ela simboliza muito isso, né? Mostra ali a tartaruga. Esse migrar para manter-se viva, né? Porque ela coloca os ovinhos lá na praia e vai migrando pelos oceanos e volta para aquela mesma praia, né? De tempos em tempos, né? Então existe toda essa resiliência também, né? Da espécie em se adaptar tanto em terra quanto em mar, né? Então, essa simbologia, né? E ela está aqui também, né? Sempre comigo. Isso eu achei legal. Porque na verdade, ela foi uma ferramenta pedagógica que me levou, né? Me abriu as portas do processo pedagógico, a tartaruga. Então, isso é uma história bem legal também. Então, ela tem uma simbologia, um significado muito grande para mim. Então, a marca da Migrar traz isso... traz essa essência realmente que eu quero continuar levando agora de uma maneira independente, né? Mas é sempre com o propósito, com a missão, né? Porque Deus me deu uma missão, que foi, né, em 2008. Então, assim, quando eu olho para o meu neto de 5 meses, quando eu olho para os pequenos que estão caminhando inocentes e de uma maneira tão inteligentes e entendem as coisas... eu hoje com 51 anos entrando no mestrado, né, esse ano, iniciando mestrado em desenvolvimento regional, né, aonde sim eu vou levar essa bandeira das políticas públicas de educação ambiental, porque eu acredito que isso traz uma estruturação e um apoio para o processo de governança dos municípios, né. Então, assim, para sim conseguir efetivar esse entendimento, né, e efetivar tanto as diretrizes legais, né, dentro do processo de governança, mas também nesse processo de conscientização aos poucos, né, de que eu posso construir minha casa ali do lado do rio ou não? Ali é lugar da vegetação ciliar. Não porque a política diz, sim, tem uma lei que diz, mas por que tem uma lei que diz? Tem um porquê, Tem um porquê, a lei né? não está ali. Tu acha que as leis aqui no Brasil são brandas? Ainda são brandas, digamos assim? Olha, ou a gente porque tem países que são muito mais exigentes do que a gente. Sim. Eu novamente volto nesse processo da minha responsabilidade enquanto cidadã, né? Se eu quero fazer a coisa certa, eu não preciso nem de legislação.
né? Nossa. Mas como a gente precisa disso? E daí o pessoal diz, mas a gente tem que ter mais fiscalização, porque a gente tem essas leis que daí dá num ponto e tira no outro, e a gente tem caminhos. Mas assim, eu acho isso tudo a gente muitas vezes procura também algo para seguir, talvez tipo pelo sapo, né? Uhum. Entende? É uma desculpa também, às vezes. Isso, uma desculpa. Né? Tipo, cara, é assim, tem que fazer. Então, assim, se eu tenho já naturalmente isso dentro de mim, eu acho que é meio utópico pensar nisso, claro, obviamente, né? Mas aí, se a gente for falar da Alemanha, na Alemanha, se tu não separa certinho o teu resíduo, coloca no dia certo e tem que levar lá na frente, tu vai pagar um dinheiro bem caro por isso. E eu acho que deve ser assim. Né? Aqui não, se o caminhão do resíduo não passa na frente da casa, o pessoal já está reclamando. E não é bem assim. É um vereador falando que acha que devia ser assim, mas eu falo por que eu concordo com isso. Porque essa questão do lixo, principalmente, assim, hoje, tu reciclar gera economia para todos, tá? Porque uma coisa eu quero que quem está em casa entenda. O município, ele paga pela tonelada do lixo que ele bota lá no aterro, tá? Isso. Então o caminhão passa, pesa. Se tu não recicla, tu tá gerando um prejuízo para ti mesmo, porque tu vai pagar uma taxa de lixo maior. Se você recicla, é menos peso, porque o reciclado não pesa, né? O reciclado vai direto e ele gera recurso ainda. Isso. Então, quanto mais lixo tu joga sem reciclar e tal, mais tu mesmo tá pagando. Então, na minha opinião, quem não recicla devia ser multado. Porque ele tá fazendo eu que reciclo. Agora posso ser. Eu que reciclo. Pagar a mais, entendeu? Isso, mas não é só uma questão de consciência, é uma questão de economia. Isso. Agora, assim, é uma questão econômica, né? É uma questão econômica. Então, exato. A taxa de lixo tá horrível, tá muito cara. Por quê? Porque você não tá reciclando. E existe todo um processo custoso, né, para destinar esse resíduo. E isso porque a gente ainda tem muito resíduo jogado nas ruas, né? Se a gente for... A gente tem nossas ruas limpas, né? Contra outras realidades, né? Porém, se tu for caminhar, a gente ainda encontra muita coisa que não deveria estar no chão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o Morro do Barão, em Indaial, onde as pessoas pegam e vão lá no Morro do Barão descartar móveis. Sendo que a prefeitura recolhe o móvel para ti, cara, ela busca. A prefeitura busca o móvel na tua casa e ela destina correto. Daí tu não precisa pegar o teu carro e jogar no Morro do Barão, porque a prefeitura pega. Entendeu? Isso é por quê? Falta de conhecimento. Isso. Tem um versículo bíblico que diz assim, o Emerson vai me corrigir, mas o povo carece por falta de conhecimento. É isso? Exato. A gente padece... O povo perece. O povo perece por falta de conhecimento. E é verdade. Isso. Cara, o cara tem o trabalho de botar um sofá num carro e no Morro do Barão e jogar lá na natureza. Sendo que é só ligar para a prefeitura e ela passa e pega. É um absurdo, não é? Então, isso é um absurdo, Dá vontade de dar uma surra. E aí, uma vez, agora eu vou puxar um exemplo para dentro. Eu, numa das minhas palestras com os pequenos, né? Que desde os pequenos até os grandes, até o pessoal da área técnica, mas um menininho, no final da aula, ele disse assim, da aula de separação de resíduos, né? Ele disse assim, professor, eu quero dizer uma coisa, se todo mundo colocar o lixo no lugar certo, a gente não vai ter mais bagunça. Nossa, eu fiquei muito emocionada aquele dia. E foi um dos melhores presentes assim que eu tive, porque ele entendeu o básico. Eu olhei para ele, um menino pequeno, sentado ali, dizendo isso, eu disse, olha, muita gente grande não sabe disso. É tão simples. E ele ficou todo orgulhoso que ele falou isso e que ele já sabe disso, tão pequeno e criança, e ele já sabe, porque realmente tem muita gente adulta que não sabe, e a gente vai daí nesse exemplo, descarte inadequado nos lugares. Porém, então, se tu não sabe, vai lá, te informa, né? Na prefeitura, nos setores de meio ambiente, de obras, né? Aqui também em Indaial a gente tem um grupo de educação ambiental também, no município tem um programa também. Então, assim, sempre vai ter alguém que vai dar uma orientação, né? E já tem
tudo isso já é disponível no município, essa gestão desses resíduos adequadamente. Literalmente, e a destinação adequada. E resumindo para você que está em casa, né? Não é sobre ser ecochado, é sobre fazer o básico, Isso. do mínimo, para você ter uma vida de qualidade, tá? Gente, eu vou chamar mais um bloco de patrocinadores nesse momento, porque tem pessoas que investem nesse programa para que ele exista, e a gente tem que ter honra a essas pessoas que estão sempre nos patrocinando. Agora, nesse momento, patrocínio com a AgitaCast. E agora, no segundo bloco de patrocinadores do AgitaCast, eu quero agradecer ao grande patrocinador, que é o Juarez da Docassa, através da DocLimp. A DocLimp, que também é nossa patrocinadora e tem uma gama de produtos de limpeza aí para a sua casa. Você que quer economia e alto rendimento, chama a DocLimp, vai lá, compra produtos da DocLimp que vai fazer a diferença na sua casa. E a DocLimp, todo o programa traz uma dica de limpeza aí para a sua casa. Como limpar esse piso de porcelanato? Então você começa varrendo toda a sujeirinha que tem em cima. Depois você já vem com o primeiro produto, que é o detergente com cloro. Cloro ação 2 vezes mais. Coloca 2 tampinhas nesse balde de água. Gente, nem precisa esfregar muito, só um pouquinho ali, depois você deixa 5 minutinhos de molho. E aí que a mágica acontece. Você vem com um rodo, puxa, olha essa sujeira. Depois dizem que é só passar um paninho, né? E pra finalizar, esse limpa porcelanato. Que esse aqui é com um paninho seco e limpo. Espalha todo o produto, deixa agir e deixa secar naturalmente. Olha o brilho desse porcelanato, gente. Olha, eu quero agradecer um grande parceiro aqui do AgitaCast, que é a Gelo Real, que tá aqui, ó. Se tem bebida gelada aqui, é porque tem Gelo Real, que apoia aqui o AgitaCast, um grande apoiador do nosso programa. Obrigado aos patrocinadores, obrigado quem acredita na gente. E olha, eu vou te dizer uma coisa que é um princípio bíblico, tá? Cuidar da natureza aqui. Para mim, a gente está muito nessa área agora de esquerda, de direita, porque eu sou conservador, porque Deus, pátria, família, e isso é tudo muito bonito e é real. A gente tem que botar a família em primeiro lugar, Deus acima de todos, mas Deus nos deixou aqui para fazer uma coisa. Lá no Jardim do Éden, o Emerson, o que era para o homem fazer? Era para cuidar da natureza, né? A gente tá aqui para administrar tudo isso que Deus nos deixou. Então, Jonatas. Então, dentro disso, né? Se a gente cuidar da obra de Deus, daquilo que ele, que a obra que eu digo é tudo isso que ele criou. Eu tô falando sobre a minha fé aqui. Talvez você pense diferente e eu respeito, mas eu tô falando sobre o que eu penso, né? A maioria, nós nascemos num país que é cristão, mas todas as religiões, no final, vão pensar a mesma coisa. A base é a mesma. Deus criou a natureza e para nós desfrutar. E desfrutar é cuidar, não é acabar com tudo. Então, para mim, me arrepia. Exato. Para mim, o que você está fazendo é um chamado e é um dom de verdade, porque tu está fazendo aquilo que Deus nos criou. Segundo a Bíblia, nós somos criados para desfrutar, para frutificar a terra, mas para cuidar dela. E é um dom mesmo, porque ter esse cuidado de conscientizar as pessoas que você precisa cuidar da criação de Deus, né, digamos assim, independente da sua fé, é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu acho que quando a gente pega um móvel, por exemplo, e joga lá no Morro do Barão, que é um exemplo que para mim marca muito, ou quando a gente pega o esgoto, o cocô e joga no rio, né? A gente não está cuidando daquilo que Deus deu para nós desfrutar. E desfrutar é você poder ir lá no rio do Encano, tomar um banho com água limpa, protegendo a natureza. É você poder ir no mar, lá em Balneário Camboriú, e tomar um banho e não ficar com aqueles problemas. Mas só vai acontecer isso se a gente tiver a consciência que tem que cuidar da natureza. Tu não concorda comigo? Concordo sim. Tanto que essa minha inserção na área foi essa parte espiritual, né, que mexeu comigo. Então, eu sou uma pessoa muito franciscana, né? Então, devota de São Francisco. Independente de religião, né? E a gente, né, o universo, ele é
ele tem um sistema conectado perfeito. Eu também creio que existe uma força maior que rege todo esse sistema vivo. E a gente está conectado nesse sistema, está interconectado. Então, realmente, indo mais para essa parte, né, mais espiritual ali, né, de crenças também, cada um acredita no que faz sentido para o seu coração. Eu acho que deve ser assim, é isso que realmente move a gente, né? Não vai mover o que alguém quer que seja legal. Não, move apenas o que passa aqui dentro e que te dá força para seguir e fazer algo, né? Então, eu também sou de origem cristã e também acredito que Deus é amor, né? Então, assim, ele nos entregou isso aqui de uma forma perfeita, né? Então, o que a gente está fazendo enquanto ser humano? Em pouco tempo, né, de industrialização, em pouco tempo de... Então, hoje nós não temos mais como... então, Mari, nós vamos voltar no tempo e voltar ali a... Não. Nós temos tecnologias avançadas para seguir de uma maneira super conectados, eficiente, né? E conectados com o natural. Então, os jovens, as crianças, eles estão vindo naturalmente nessa proposta. Já. Eles estão vindo diferentes. Já. A gente vê isso. Tu vê isso nos teus pequenos, eu vejo isso no meu neto, vejo isso nas crianças, que eles estão diferentes. Eles querem se conectar e a gente... Naturalmente, já mais evoluídos, né? O problema hoje é o adulto. Esse é o cara que... A gente é o problema. Sim, nós somos o problema. Eu vou... Sinceramente. Na praia, é desgastante. Eu fico triste, tá? Porque vou dizer. É tão simples tu ir na praia, levar uma sacolinha e botar o teu lixo na sacola. Pois tu chega lá, é ruim, vai vir outra pessoa depois no lugar onde tu tava. Daí tu chega lá, é bituca de cigarro, é latinha, é vidro. Isso. É um básico do básico. Mas entende, Jonatas, o quão importante que é a estruturação dos municípios dentro desse contexto de conscientização e compartilhamento de informações adequadas. Então, de uma forma intersetorial, não só educação, não só meio ambiente, mas todos os setores participando. Então, essa é a proposta também da Migrar. E aí agora eu quero falar sobre dinheiro. Dinheiro, vamos lá. A Mari tem um chamado, né? Tá aqui, Migrar, Assessoria Educativa Ambiental. O todo só poderá ser compreendido por meio de suas conexões, correlações e detalhes. Daí tem aqui toda a Alexander von Humboldt. Tem toda a tua questão da tua formação aqui. Isso. E eu vou dizer para você que está em casa, siga lá o Migrar.sustentável. Mas assim, tudo isso é muito bonito, a gente se emociona, a gente fala sobre Deus, mas dinheiro, como é que a Mari vai se desenvolver e continuar se sustentando? Como é que tu vai... Qual é o propósito da Migrar? Para que ela vai existir? Só o amor não sustenta? Não, se fosse só amor eu nem estava aqui, eu estava em casa com a minha esposa agora. Mas a gente precisa ganhar dinheiro para sustentar os barrigudinhos. Isso, né? A ideia é unir o útil ao agradável, né? Ao que realmente eu tenho como missão. Então, levando essa proposta, né? De talvez uma palestra, né? Então, muitas vezes as empresas precisam desse apoio, né? As escolas, tanto públicas quanto privadas, esse apoio na implantação de políticas, tanto públicas quanto privadas. Consultoria então, para município, por exemplo? Isso, aqui eu sou o prefeito da cidade de Caximbó. Aqui não tem nada. Eu preciso... eu inventei, okay? Eu preciso fazer a política pública, né? Eu preciso... Você vai dar esse tipo de consultoria através da Migrar.sustentável. Isso, exatamente. Assessoria Educativa Ambiental. Tem algum assunto que ficou faltando? Eu acredito que não, né? Para mim tem um. Para finalizar, porque faz muito sentido. Assunto sempre tem, né? Tem um que faz sentido. Eu quero que tu tire essa tartaruga aí. Que tu tá no teu colar. Sim. Que eu quero que as pessoas... Eu achei muito bacana. E eu vi uma evolução, porque você me mostrou uma logo lá atrás... E eu soube já que foi sua filha que fez. E eu vou dizer que parabéns, tá? Tem vaga aqui na Gita. Vai trabalhar com a gente. Mas eu achei muito legal. Por que a tartaruga? Porque o Migrar Sustentável
a logo é uma tartaruga? Então, é justamente, né? Essa simbologia, né? Esse sentido, né? Da tartaruga, né? Que ela se adapta tanto inteira, essa resiliência dela e também essa entrada pedagógica. Então, ela simboliza muito para a minha vida, né? Então, a minha primeira experiência pedagógica com os pequenos, que foi com os pequenos, lá na Secretaria de Educação em Massaranduba, foi levando uma tartaruguinha de madeira, sentei com eles em círculo e foi no mês da água, numa semana do Dia Mundial da Água, dia 22 de março, né? E assim, os pequenos, né, são sempre agitados, e aí um levanta, outro quer falar, todo mundo quer falar, e eles sentaram e olhavam para aquela tartaruga na minha mão e eu disse, vamos fazer um combinado. Enquanto que a tartaruga está na minha mão, o poder da fala é minha. Ela tem o poder da fala, mas como assim, pro? E aí eles ficaram muito curiosos e olhavam para aquela tartaruguinha de madeira. E daí eu falei meu nome, falei um pouco, né? Daí eu passei para outra menininha que estava do meu lado. E ela olhava e se apresentou, falou também o nome dela. Eu gosto muito da natureza, e deu um beijo na tartaruga. E os outros quietinhos ouviam, né? Então, deu muito certo, né? Porque, na verdade, disciplinou, né? Aquele momento, sem precisar fazer altos, né? Alvoroços. E deu muito certo. Então, foi a minha entrada pedagógica. Por isso a tartaruga falante virou um símbolo, então... Que hoje até é a logo da tua empresa. Eu vou dizer uma coisa para ti, que para mim chamou atenção. E hoje até os adultos pedem, quando eu vou para Florianópolis, quando eu vou para outros lugares... Mari, daí tu não trouxe tua tartaruga? Ficou uma marca. Sim. Eu vou falar para você que tá em casa. Eu vi uma série no Netflix, cara, é sobre um vulcão e é uma história real, inclusive em partes, que é inspirada em uma história real de um vulcão nos Estados numa ilha. Eu vou falar besteira se eu falar o lugar que é, mas é uma série que fala sobre esse vulcão. E os primeiros animais a perceberem foram as tartarugas. Elas começaram a sair da ilha. Isso. Daí mostra elas migrando, porque lá era um ponto delas. Isso. E elas são os primeiros animais a sair. Então. Elas perceberam antes que todo mundo. Uhum. Então eu achei muito interessante. E é real. Porque não é real ali no filme, não. Mas eu digo, é real no sentido que elas são assim, né? Elas têm essa percepção. E aí eu vou num outro ponto agora, né? Nessa observação da natureza que a gente também perdeu, né? Então, os nossos avós, eles sabiam quando vinha a tempestade, se esse ano a tempestade vinha desse ponto ou daquele, de onde é que vinha o vento. Então, eles já olhavam a casa do João de Baro, né? Não era isso? Né? Para onde é que ele fazia a abertura, então esse ano a trovada vai vir daqui, porque a abertura está desse lado. Eu não sabia. Então, assim, e isso a gente está falando de sabedoria popular, mas quando a gente vai para a sabedoria científica, então a gente tem hoje um grande pesquisador na área das mudanças climáticas, o professor Juarez, o Dr. Juarez Almond. Então, ele também diz, nós precisamos observar o que a natureza está nos dizendo. Né? É então, onde é que vai ter uma movimentação de massa? A gente vai ter uma árvore com formato de cotovelo, que aquilo já está em movimento. Que entende? Interessante. Então, assim, a natureza ela nos dá muitas respostas. A tartaruga migrou porque ela já estava sentindo, percebendo o movimento do grande oceano ali. Ela tem outras percepções. E onde é que está esse nosso sentido, essa nossa percepção? Porque a gente não tem mais tempo para nada. A gente está muito desconectado. Nós estamos só nisso aqui, e eu também estou nisso aqui. Isso aqui faz parte. Só que assim, nós cada vez estamos mais afastados do natural e por isso a gente não está levando isso a sério, o que está acontecendo. A gente não está percebendo, né? Quando a gente perceber de fato, a coisa vai ficar um pouco ruim. E não é aquele... Não é alarme, né? Mas não é que assim... aquele papo... É isso, porque tipo assim, daí a gente vai no eco chato, mas não é, cara, não é, é o não básico, é quando só prestar a água atenção. bate na bunda, né? No caso, quando a enchente vem, que leva toda a tua casa, é que as pessoas levam por uma questão política.
Aí já é um problema de cada um, né? Cara, não é o básico, é só tu prestar atenção no que está acontecendo, é o básico do básico. E é fato que algo está acontecendo. Ontem aqui na Real a gente teve enxurradas. Por quê? Um bairro ali é porque tem um novo loteamento acima e que a água está descendo com tudo pro loteamento de baixo e tá... É uma mudança, é uma intervenção nossa. Antes não acontecia porque era mato lá em cima. Isso. A água não descia porque antes tinha árvore. E dependendo do corte da montanha, ela desce. E do solo. Né? Não, ali tá tubulado tudo, mas não tá dando conta. Por quê? Porque agora tem um loteamento lá em cima. Isso é normal. Então a gente tem que começar a perceber. Tudo isso faz parte. Isso faz parte. O processo de desenvolvimento, a produção, o sistema. Porém, nós temos já soluções sustentáveis para isso tudo. Essa é a minha luta. Essa é a minha batalha. E é isso que eu quero levar. Isso. Eu vou falar para você que está aqui. Eu tô desafiando ela, porque parece que vai ter um podcast. Não temos data ainda. Mas a Gita vai ser parceira, tá, Emerson? Vai ter um podcast para a gente falar de educação ambiental aqui no Agita. A gente está conversando aqui. E é legal porque, né, a Bíblia diz que os planos têm que ser colocados, né? A gente tem que falar dos planos para que isso aconteça. Também. Eu acho que seria muito massa a gente ter um podcast para falar de educação sustentável de uma maneira descomplicada. Isso. Sem política, sem chatice, no sentido de que nós não é uma questão de educação. Para você que está em casa, saber, por exemplo, que a prefeitura recolhe o móvel que você está jogando na rua. É um sentido disso. Para você saber que uma coisa básica, uma intervenção básica que você vai fazer na sua casa, às vezes uma planta que você vai colocar, vai te ajudar, vamos supor, a diminuir a umidade do teu terreno. Estou dando aqui um exemplo. Tudo tem solução, é só você saber. Buscar conhecimento. Então é um desafio. Vai ter ou não vai? Vai, né? Eu acredito que tá levando tudo a crer que sim. Amém. Eu tenho fé que vai dar certo. Sim. Eu agradeço muito a tua presença. Até eu gostaria de a conversa continuar, mas vai ter outras oportunidades. Vamos sim. Com certeza dentro do Agita para você estar aqui com a gente, porque agora a nossa parceria já está estabelecida. Sim. Então eu te agradeço pelo teu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, Jonatas, pela oportunidade, né, de estar aqui. É uma alegria. A gente já conversou antes, né? E já senti, assim, que realmente é uma conexão também muito sustentável que tem aqui, né? Eu percebi isso. Eu vou te dizer assim, isso me deixou muito contente. Você também. Conseguiu, que é um assunto que para mim tu conseguiu fazer eu pensar ali nas nossas conversas que isso vale a pena. Porque realmente a gente olha, às vezes, pelos nossos conceitos, né, Emerson, de uma maneira totalmente falou, lá vem esse papo, cara, vai falar de tartaruga, rapaz. Agora eu já tô só querendo, eu tenho hiperfoco, né? Aí tu falou da tartaruga, lá fiquei eu lendo tartaruga. A matéria de tartaruga, tem várias simbologias de tartaruga, isso é um problema. Em culturas diferentes, assim, né? Então é muito legal isso. Muito legal, realmente. E isso também a gente perdeu, né? Então isso, a filosofia fala muito, né, da parte da simbologia das coisas. A gente também perdeu isso, né? Então a origem das palavras, né, a simbologia. Então eu acho que a gente precisa resgatar um pouco isso, porque isso faz parte da essência do ser humano. Né? É verdade. Então, automaticamente a gente chega num processo também, novamente, de uma evolução mais positiva, né? Algo benéfico para todos, não só para um ou para dois, né? Ou, não, eu vou, se não tiver mais água limpa, eu vou lá no mercado, vou comprar água, né? E não é assim. Né? Tipo, mais ou menos assim, então, eu acho que vale muito a pena, né? E por isso que eu estou voltando para o estudo novamente, para fortalecer um pouco mais isso e estudar um pouco mais a fundo essa questão também que interfere, né, no processo do desenvolvimento regional, né? Então, o que essas políticas implantadas e funcionando de fato, né, interferem de maneira positiva nesse processo de governança regional também. Nós vamos ser parceiros nessa caminhada aí. Gente, eu quero
mais uma vez agradecer. Quero agradecer você que se conectou com a gente. E ó, manda esse episódio para aquela pessoa que você acha que é o zero à esquerda da educação ambiental. Aquele que não faz nada, aquele que não recicla, entendeu? Manda, porque ele precisa passar vergonha, como eu passei. Sim. Quando eu cheguei à conclusão que eu era um babaca, que não fazia a minha parte. E tu tem que se sentir babaca mesmo, tá? Para que tu tenha consciência que você tem que mudar. Muito obrigado. Gente, eu agradeço. Compartilhe com o Gratidão. máximo de pessoas para que a gente possa atingir essa conversa muito bacana. Tu vê que educação ambiental é legal. Olha como é que a gente riu aqui. A gente falou, convida Sim. o pessoal em alemão. É pacote. Convida o pessoal em alemão para assistir esse episódio. Tu sabe que daí a gente já pode até sofrer também um pouco de, né? Que Olha lá. o negócio de falar em alemão às vezes é delicado. Tá, né? tu vai falar em Mas- português. Mas nós estamos numa região onde os primeiros ocupantes aqui, moradores, são de origem alemã, né? Indaial também, né? Vamos fazer assim, ó. Primeiro tu vai falar em português pro pessoal assistir o episódio. Eu tô quase deitado aqui. E depois tu vai falar em alemão a mesma coisa. Vai lá. Für einladen, ja. Convido então vocês a estarem acompanhando, né, esse nosso momento. Eu espero que tenha sido sustentável, né, agradável também de ouvir, né, interessante. E a gente vai evoluindo e aprendendo, né, a cada dia. Então, eu acho que esses momentos aqui, eles oportunizam isso, né? Essa troca, né? Às vezes, um despertar em algum ponto, às vezes alguma coisa faz sentido, outra não, mas eu acho que aos poucos isso a gente vai juntando esses pontos que fazem bem, né? Que fazem sentido, e aí sim a gente consegue seguir de uma maneira mais Agora em alemão, agora mais resumindo. Vai lá. Ich möchte euch gerne einladen für gucken diesen Episodio hier. Alles verstehe ich nicht in Deutsch, aber etwas ja. Und das wird sehr gut sein, sehr schön. Und viel Nachhaltigkeit für euch alle. Cara, o Agita é internacional, meu cara. Aqui é alemão, é italiano, é tudo. Esses dias nós tivemos um italiano aqui, né, Emerson? Tu fez esse corte também do italiano? Tem que fazer, nós vamos botar o alemão, italiano. Sim. Só falta um polonês para fechar o caixa aqui. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu!